Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho Diário para encerrar a nossa semana com as palavras de Jesus, dos bons espíritos em nosso coração. Então sejam muito bem-vindos e a todos que nos acompanham em outros momentos do dia, também deixamos aqui as nossas palavras de carinho. O nosso boa tarde, o nosso boa noite, também sejam muito bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje vamos iniciar com uma prece para o nosso coração. Iniciar a nossa manhã de sexta-feira, iniciar o nosso evangelho. Então, eu colocarei aqui para nós Jesus, essa imagem que está sempre aqui, essa pintura digital, que eu acho linda particularmente, e está sempre nos acompanhando nos momentos das nossas preces. Então, neste momento, fixemos os nossos olhos nesta linda pintura de Jesus olhando calmamente o mar. Fechemos os nossos olhos da vida material. Elevemos o nosso coração a Deus. E agora, nos lembremos do quanto Deus cuida de cada um de nós. Que todas as adversidades, contratempos, todos os obstáculos de nossa vida, é Deus operando nos nossos caminhos, nos guiando para novos rumos, abrindo novas portas. Lembremos que se um novo caminho de desafios surge em nossa vida, pode ser Deus nos chamando para enxergar algo que não estávamos vendo em nossa vida. Deus está sempre cuidando de nós, zelando e nos amparando. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras aqui hoje que nós iniciamos, meus irmãos, este momento do nosso Evangelho. São com essas palavras nos lembrando sempre de todo o cuidado que Deus tem para nós. Paulo já dizia na tua carta aos Romanos: se Deus é conosco, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está sempre com a gente, nos guiando, nos mostrando novos caminhos, cuidando, o que será contra nós? Nada. Porque cada nova oportunidade, desafio que chega em nossa vida é Deus conosco, nos mostrando algo. Então, levemos essas palavras hoje para iniciar a nossa sexta-feira do Evangelho. Hoje eu convido a todos a refletirmos a mensagem de número 186 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem de hoje é do querido Emmanuel. E hoje, Emmanuel nos fala sobre a preciosidade de se retirar alguns minutos do seu dia para refletir como que a gente está lidando com o outro. Como que estão as nossas atitudes, a nossa consideração com o próximo? É isso que Emmanuel nos diz aqui hoje. Então, olha que linda e que quanta sabedoria nas palavras do benfeitor. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas nós temos perdidos.
unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Essas palavras de Emmanuel, a gente pode, eu digo que essa é a grande sabedoria das palavras do Evangelho e dos bons espíritos. Nós podemos ler quantas vezes forem, a gente sempre tira um aprendizado novo. É um oceano de ensinamento essas palavras. Emmanuel diz aqui pra gente que muitas vezes, por uma desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto, nós acumulamos antipatias. A gente perde a afeição do outro por um simples gesto. Às vezes uma palavra que a gente diz, a forma como a gente diz essa palavra, o tom que falamos, a intenção que essa palavra carrega, às vezes um gesto que temos, coisas pequeninas, como diz a mensagem de hoje. Às vezes, por isso, a gente perde a afeição de alguém. A gente afasta as pessoas. A gente perde a confiança do próximo. E Emmanuel coloca, às vezes, uma desatenção pequenina. Estamos tão focados só na nossa vida que por uma desatenção a gente acaba afastando o outro de perto de nós. Só que olha que interessante, porque na mensagem de hoje, para nossa sexta-feira, Emmanuel também coloca que para que isso não aconteça, que nós possamos retirar de quando em quando um tempo no nosso dia, na nossa semana, que seja no nosso mês. E ele fala, destacar uma faixa de tempo para revisar as nossas afeições e oportunidades preciosas que temos perdido. Por outras palavras, é como se Emmanuel estivesse nos dizendo, retira um tempo para refletir as nossas próprias atitudes. Temos grande facilidade de observar a atitude do outro, mas tiremos um tempo para olhar as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas falas para com o outro. Esse tempo, que é um tempo de silêncio, é o afastar-se das coisas do mundo, da falação, do movimento, do barulho externo e silenciar, como diz Jesus, fechar a porta do seu quarto e silenciar e revisar as próprias condutas para com o próximo. Talvez ali encontraremos muitas respostas, até mesmo do jeito do outro com a gente. Que às vezes a gente diz, nossa, mas o outro mudou comigo, o outro está diferente. Mas então retiremos um momento para pensar, revisar o nosso comportamento. Olha, meus irmãos, me lembrei muito de uma história que nós estamos acompanhando aqui, aliás, no canal da nossa amada Casa Espírita, a história de Saulo. Eu estou falando Saulo porque até o momento ele ainda é Saulo. Livro Paulo e Estevão. Aliás, neste domingo nós temos mais um capítulo, e esse capítulo é especial. E nós começaremos a ver essa mudança de nome de Saulo para Paulo. Talvez nesse capítulo de domingo nós entenderemos por que a mudança de nome. Quais foram os caminhos que conduziram Saulo a isso. Mas não vou entrar muito em detalhe. No domingo nós teremos essa reflexão à noite, às 7h30 da noite. Mas retornando aqui, há poucos dias atrás, em um dos nossos encontros do estudo reflexivo
Paulo e Estevão, nós passamos por um capítulo em que Saulo, ele se retira para o deserto. E ele permanece ali no deserto por muitos anos. E ele fica ali para refletir a sua conduta de vida, para meditar sobre os novos caminhos. E nesse momento que ele está ali, Emmanuel sempre narra para a gente na história como que ele sempre revisitava a forma como ele tratava os outros. Como que ele tratou um, o que ele fez com o outro. Ele sempre revisitava estando ali no deserto. Então, meus irmãos, essa história que a gente viu tem pouco tempo é um exemplo para todos nós. O grande Paulo de Tarso. Ele revisitava em suas lembranças as condutas que ele tinha com as pessoas. Refletia sobre aquilo. Meditava sobre seu comportamento, a fim de não repetir certas condutas que feriam as pessoas. E ele fez isso lá no deserto. E eu penso que é um simbolismo para todos nós, se pensarmos hoje em dia, para também nos retirarmos, nos afastarmos um pouco, e somente nós e Deus termos esse momento de comunhão para refletir como está a nossa conduta com o outro. Revisitar também as nossas memórias, o que a gente andou falando, a forma como a gente andou agindo, como a gente andou tratando, e começar, meus irmãos, a meditar, assim como Saulo fazia lá no deserto, mas hoje em dia dentro da nossa realidade, que sejam uns minutos na nossa semana, no nosso dia, que seja no mês, mas sempre revisitar como estamos tratando o outro. Porque Emmanuel diz muito claramente, de quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar todas as afeições e oportunidades que a gente tem perdido, devido à nossa desatenção e a gestos pequeninos que andamos tendo. Que hoje essas palavras fiquem em nosso coração, nos conduzam a caminhos melhores, possam nos ajudar na nossa vida. E é com o coração eternamente agradecido que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, proporciona esse momento para todos nós. Hoje eu deixo um grande abraço fraterno e essas palavras para o nosso coração. E com a bênção de Deus, nos encontramos amanhã para mais um Evangelho. E que assim seja.